motricidade. Diante do exame neurológico, para avaliarmos a motricidade, podemos lançar mão inicialmente da inspeção, observando a presença de atrofia e fasciculações. Posteriormente, iremos analisar o tônus muscular, a força e os reflexos. Tônus. A parte mais importante do exame do tônus é avaliar a resistência dos músculos relaxados à manipulação passiva, bem como a extensibilidade, flexibilidade e amplitude do movimento. O membro é movimentado passivamente com toda a amplitude do movimento e em velocidades variadas. O examinador pode fazer a rotação do punho, flexão do cotovelo, e a abdução dos membros superiores. A avaliação é feita também com os membros inferiores e deve ser feita bilateralmente e comparativamente. Neste momento, aproveitamos para pesquisar a presença de clônus em membros inferiores. O clônus será mais detalhado em reflexos. Classificação de tônus. Podemos graduar o tônus muscular de acordo com a classificação de Ashworth. Força. Avalia-se a energia com que o paciente realiza os movimentos voluntários e fisiológicos, solicitando que faça movimentos e o examinador se opõe à execução dos mesmos. Deve-se tentar isolar ao máximo o músculo que está sendo testado e realizar os testes sempre de forma comparativa. Na avaliação dos membros superiores, solicite que o paciente fique com os braços estendidos anteriormente por certo tempo. Essa manobra pode ser sensibilizada com supinação dos membros anteriormente estendidos e com os olhos fechados. Para avaliar a força distal dos membros, podemos fazer uma força contra a resistência do paciente, lateral, medial, superior e inferiormente. Na avaliação da musculatura, faça a flexão e extensão do membro contra a resistência. Avalie da mesma forma a abdução e a adução do membro. Avalie de forma equivalente os membros inferiores. O teste de Mingazini é utilizado para avaliar a força. Coloque as coxas do paciente dispostas verticalmente e fletidas sobre a bacia em 90 graus. As pernas também devem estar fletidas em ângulo reto. Observe se o paciente consegue manter as pernas dessa forma. Para o teste de Barré, peça para que o paciente fique em decúbito ventral
e coloque as pernas fletidas sobre a coxa, formando um ângulo reto. Observe. Classificação de força. A força muscular pode ser classificada de acordo com a tabela de Medical Research Council. Reflexos subdividem-se em superficiais e profundos. O estímulo é feito no tendão e o impulso vai para uma fibra sensitiva que chega à medula através de uma raiz posterior e sai pela raiz anterior para realizar a função motora. Quando for examinar, deve ser feito bilateralmente e comparativamente. Bicipital. É realizada a percussão sobre o tendão do bíceps com os braços do paciente apoiados sobre o antebraço do examinador. É esperado uma contração do músculo bíceps com flexão do cotovelo. Pode ocorrer também a supinação do antebraço. Tricipital. É percutido o tendão do tríceps logo acima de sua inserção no olecrano da ulna. É esperado a contração do tríceps com extensão do antebraço. Estilo radial. É percutido na porção distal do rádio e é esperado uma contração do músculo braquirradial e flexão do cotovelo. Pode ocorrer leve flexão dos dedos e da mão. Patelar. É realizado a percussão do ligamento patelar com o paciente sentado, com as pernas pendentes. A resposta esperada é a contração do músculo quadríceps femoral, com consequente extensão do joelho. Aquileu. É realizada a percussão do tendão de Aquiles acima da inserção no calcâneo. A resposta esperada é a contração dos músculos e consequente flexão plantar do pé no tornozelo. Classificação. Os reflexos podem ser classificados desde ausentes a clonus inesgotável. Reflexos aumentados. É importante salientar que diante de reflexos aumentados, pode-se observar também um aumento da área em que esse reflexo acontece, ou seja, os reflexos ocorrem mesmo quando a percussão é feita fora da localização do tendão. Avaliação de clonus. Pesquisa-se presença ou ausência de clonus. O clonus é o grau máximo de reflexos exaltados. O reflexo vai e volta sucessivamente, muitas vezes é inesgotável. É mais frequente no tornozelo, joelho e carpo. Reflexos superficiais. Realiza-se um estímulo cutâneo e observa-se a resposta. Cutâneo plantar. É realizada a estimulação da superfície plantar do pé, partindo do calcanhar para a parte anterior, e é seguida por flexão plantar do pé e dos dedos. Pode ser encontrado o sinal de Babinski, ou seja, sinal patológico do reflexo plantar, quando há a extensão do hálux ao invés da flexão. É uma reação normal em crianças até 2 anos de idade, mas em adultos indica lesão neurológica. Reflexo de Hoffmann. Pode ser obtido com o pinçamento da falange distal do dedo médio, exercendo pressão sobre a unha. A resposta positiva é observada com a flexão da falange distal do polegar. Sensibilidade. Existem 3 tipos de sensibilidade: superficial, profunda e cortical, que devem ser avaliadas sempre de forma comparativa. Sensibilidade superficial. Na avaliação superficial, a sensibilidade tátil pode ser pesquisada utilizando uma mecha de algodão seco.
A sensibilidade térmica pode ser investigada com 2 tubos de ensaio, um com água gelada e um com água morna. Dessa forma, o paciente deve ser capaz de identificar os tubos em diversas áreas do corpo. A sensibilidade dolorosa pode ser pesquisada com um alfinete descartável ou um palito de dente. Sensibilidade profunda. A sensibilidade vibratória é analisada com auxílio do diapasão, que deve ser colocado nas saliências ósseas. Avaliação cinético-postural. Com o paciente de olhos fechados, move-se um segmento do corpo para cima e para baixo. Questione o paciente em que posição aquela parte do corpo se encontra. Pode ser realizado em qualquer articulação ou tendão. Sensibilidade cortical. Na avaliação cortical, analisa-se a capacidade de reconhecer objetos, escrita, números e letras. Coordenação. A coordenação é uma função do cerebelo e pode ser dividida em axial e apendicular. A coordenação axial, que corresponde ao tronco e marcha, é feita pelo vermes cerebelar. A coordenação apendicular, que corresponde aos membros, é função dos hemisférios cerebelares. Hemisfério direito coordena o lado direito e vice-versa. Teste índex-objeto. O paciente estende totalmente o braço e encosta a ponta do dedo indicador na ponta objeto, neste caso, o próprio dedo do examinador. O examinador pode pôr o membro estendido em várias posições e fazer o teste em diferentes planos, e a partir de vários ângulos, a fim de sensibilizar o teste. Movimentos alternados rápidos. O teste consiste na realização da pronação e supinação alternadas das mãos. Solicita-se que o paciente bata alternadamente com a palma e o dorso da mão sobre a coxa. Rechaço. O examinador puxa o carpo e o paciente resiste firmemente à tentativa de extensão do cotovelo. Então, o examinador solta subitamente o carpo. Calcanhar, joelho, tíbia. O paciente é instruído a pôr o calcanhar de um pé sobre o joelho oposto. Empurra-se a ponta do calcanhar ao longo da crista tibial, em linha reta até o hálux e depois de volta ao joelho. Coordenação entre tronco e membros. Com o paciente deitado, solicita-se a colocação dos braços transversalmente sobre o corpo. Depois, solicita-se a flexão do tronco sem o auxílio das mãos. Observa-se se é utilizado como auxílio a flexão dos membros inferiores. Avaliação de coordenação da marcha. É pedido que o paciente deambule normalmente,
Posteriormente, solicita-se para que ande sobre uma linha, com um pé na frente do outro, a fim de sensibilizar o teste. Em pacientes com alterações da função cerebelar, pode-se observar uma marcha com alargamento da base de sustentação, que seria uma marcha com base alargada. A avaliação do cerebelo é dispersa. Parte das alterações serão vistas ao longo de todo o exame neurológico. Pode-se observar nistagmo durante o teste dos nervos cranianos ou fala com disartria, fala escandida durante a entrevista com o paciente.